Economia circular dos plásticos, sob a visão da Braskem, é a próxima palestra que será apresentada por Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem para a América do Sul. Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, um prazer estar aqui no Congresso. Desculpa, gostaria de agradecer ao Alfredo pelo convite, um prazer estar aqui para falar sobre economia circular, essa jornada da Braskem neste caminho de transformação. Eu gostaria de começar falando um pouquinho do cenário. Vamos ver aqui se está passando. Acho que passamos aqui para a segunda slide. Então, falando sobre o cenário, né? Alguns dos nossos colegas falou sobre a importância do plástico e da química no nosso cotidiano, né? Utilizamos o plástico em várias aplicações, desde a utilização de carro, na parte de embalagens, na área da saúde, a importância do plástico durante a pandemia, muito relevante e essencial para que a gente esteja protegido. No entanto, exatamente por este uso excessivo e o descarte inadequado tem gerado impactos relevantes para o meio ambiente. E neste contexto em que todos os setores da sociedade eles são afetados e responsáveis também por este impacto. Então, quanto é importante diante deste cenário as ações, foi muito bem colocado pelo Gustavo, a questão da cooperação, do envolvimento das empresas, e o objetivo é dividir com vocês o quanto a Braskem tem avançado nesse tema, em parceria com as demais empresas, né? Sozinho a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Diante deste cenário que é tão crítico, né, e relevante, Thaís trouxe alguns números, eu trouxe mais alguns aqui que é importante destacar. Um primeiro falando de gases de efeito estufa, o quanto os combustíveis fósseis representam 70% das emissões, e quanto o plástico pode trazer de solução nesse aspecto, por ser mais leve, né? O Guido trouxe a questão do flexível, a pouca utilização de material que traz tanta proteção para o alimento, por exemplo, e que no seu transporte emite menos CO2. O contraponto é a importância das nossas ações para endereçar este impacto dos resíduos plásticos, tanto em aterros e ao meio ambiente, em que 80% do que foi produzido desde 1950 ainda está entre nós, e que é um desperdício, porque poderíamos estar utilizando como matéria-prima, né, em novos processos produtivos, como também a questão do vazamento dos plásticos, pode atingir 113% até 2040, alguns pontos que Thaís aqui da Ellen MacArthur também trouxe de preocupação, se a gente não atuar agora com ações efetivas, todo mundo junto nesse mesmo objetivo. E neste contexto, então, é que a Braskem tem avançado numa economia que é circular, que é o que exatamente, né, economia circular? É você evitar o desperdício de resíduos, né? Ele deixa de ser resíduo e passa a ser matéria-prima, você utiliza menos recursos, portanto, natural, e, além disso, você aproveita num novo processo produtivo. E a economia circular ela está dentro de um contexto de sustentabilidade, que é mais amplo e que deve estar dentro dos pilares de toda indústria, de toda empresa. Neste contexto, fizemos nossos principais macro-objetivos, né? Revisamos nossa estratégia de sustentabilidade, focado nesses 7 macro-objetivos ligados à Agenda 2030 da ONU, que é saúde e segurança, resultados econômicos e financeiros, a valorização do resíduo plástico, mudanças climáticas, endereçar os problemas das mudanças climáticas, ter uma melhor eficiência operacional, responsabilidade social, direitos humanos e inovação sustentável. Dentre esses pilares, dentre esses objetivos, 3 deles eu gostaria de destacar e que eu vou focar aqui dentro da minha apresentação, que é a valorização do resíduo plástico, mitigação das mudanças climáticas e inovação sustentável. Todos estes estão ligados exatamente no que eu acabei de falar sobre a economia circular. E uma economia circular de carbono neutro, em que estamos trabalhando tanto no avanço
de matéria-prima renovável e energia renovável. Então, no início da cadeia, estamos aqui na primeira geração, na indústria petroquímica. Então, avançando em soluções de nafta circular, em nafta renovável, né, substituindo a nafta fóssil, avançando na nossa matriz energética, com mais soluções renováveis, passando para a segunda geração, em que a Braskem faz parte aqui, produzindo resinas e trabalhando com os nossos clientes no design dos produtos. Acho que esse ponto muito relevante, tratado pelos meus colegas anteriormente, como que a gente tem que trabalhar no design já pensando na circularidade, ações de conscientização do consumidor e descarte adequado, e focado aqui em dois principais caminhos do retorno para a economia circular, tanto uma reciclagem química como uma reciclagem mecânica. E o que seria isso? A reciclagem mecânica tradicional, que a gente já tem no país desenvolvido, no mundo como um todo, em que a gente faz a coleta do plástico e transforma em novos plásticos e novas resinas com conteúdo reciclado, num processo mecânico de lavagem e extrusão, e como um caminho também da reciclagem química, que é a transformação em nova matéria-prima para o processo produtivo. Então, quando eu mencionei de estarmos avançando em soluções renováveis na entrada da petroquímica, é também entrar com nafta que seja circular, oriunda do plástico, por exemplo, reciclado. E todo esse esforço é um esforço que a gente tem feito sempre em parceria e alinhado com os nossos objetivos e as nossas metas estabelecidas. Deixamos claro nossas metas, tanto para endereçar o desperdício plástico, como também para as mudanças climáticas. Na parte de desperdício plástico, o avanço é um volume de produtos com conteúdo reciclado, que nos comprometemos a atingir 300 mil toneladas em 2025 e 1 milhão em 2030. Sendo que, além das ações de ter para os nossos clientes disponível produtos com conteúdo reciclado, também avançar em ações para evitar que 1,5 milhão de toneladas de resíduos sejam incinerados, aterrados ou que vão ao meio ambiente. Todas essas ações são as ações ambiciosas. Em termos de volume, né, para vocês terem uma ideia, o ano passado nós atingimos aproximadamente 10 mil toneladas de produtos com conteúdo reciclado. Então, nosso crescimento até 2025 é de escalar de forma disruptiva através de parceiros que eu vou compartilhar mais para frente com vocês. Além disso, na parte de mudanças climáticas, o foco em nos tornarmos carbono neutro em 2050 e reduzir neste caminho 15% até 2030. Essas ações para reduzir as emissões de CO2, eles são importantes nesse processo de implementação de uma economia circular, porque além de você, na economia circular, evitar o resíduo e utilização de recursos, é importante avaliar e ter ações para também reduzir as emissões de CO2. E na nossa estratégia, trabalhamos em 3 pilares. O primeiro, focado em reduzir as emissões, e, para tanto, temos ações implementadas e em implementação de aumentar a matriz energética renovável, e aqui tem alguns exemplos de parque solar, Casa dos Ventos, né, utilizando energia eólica, energia solar, dentro das nossas operações. Além disso, ações efetivamente para reduzir as nossas emissões dentro da operação da Braskem. Um segundo pilar focado em compensar essas emissões, ou seja, oferecendo soluções renováveis para os nossos clientes e que tem captura de CO2. Então, 2 exemplos é o I'm Green polietileno, I'm Green PE, e o MEG verde, que é uma matéria-prima para a produção de PET. Os dois produzidos, o I'm Green PE de cana-de-açúcar e o MEG através do açúcar. E um terceiro pilar, muito focado em inovação, ele busca desenvolver tecnologias para capturar as emissões de CO2.
E um exemplo que a gente coloca aqui é a parceria com a Universidade de Illinois em Chicago, que o objetivo ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, mas é que a gente consiga capturar as emissões de CO2 e transformar em matéria-prima. Seria 2 pontos: trazer uma matéria-prima mais sustentável e conseguir fazer toda uma parte de recuperação das emissões que a Braskem, durante a sua produção, acaba emitindo. Com relação ao nosso portfólio I'm Green, nós oferecemos aos clientes, além do pé verde que eu mencionei, de fonte renovável, nós estendemos para utilizar também nos produtos com conteúdo reciclado. Então, nós temos o I'm Green Recycled, que é o material reciclado, e a combinação de bio-based, de renovável com reciclado, né, maximizando e oferecendo uma solução que tem não só captura de CO2, mas também a circularidade, uma solução que traz o material reciclado aos nossos clientes. Então, quando a gente mostra o nosso portfólio hoje, nós já temos grades comerciais, então esses grades são os comerciais, nós temos mais de 50 grades em desenvolvimento dentro da Braskem, de forma global. Então, isso eu acho que é importante dentro das empresas, na medida em que você vai avançando no seu desenvolvimento. A gente tem feito isso dentro da Braskem, trazendo e compartilhando os aprendizados entre as regiões e desenvolvendo soluções locais. O resíduo ele é produzido localmente, é importante que a gente desenvolva soluções circulares também localmente. E neste contexto, a gente tem tanto soluções para PE rígido e flexível, como para PP, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e no México. E na Europa, a gente tem desenvolvimentos locais, mas como ainda o grade está em desenvolvimento, ele não consta aqui como grade comercial, mas que demonstra o nosso foco muito grande em desenvolver e oferecer soluções aos nossos clientes com conteúdo reciclado. Todas essas soluções hoje que estão no nosso portfólio são de reciclagem mecânica. E além do produto, quando a gente olha o que é a circularidade, o que é a economia circular, como eu mencionei no início, a gente tem que repensar desde o design. Então, eu vou aprofundar e contar e mostrar para vocês 2 iniciativas que a gente tem trabalhado com os nossos clientes para apoiá-los no design, além de toda a participação da Braskem na rede, né, em que foi desenvolvida a ferramenta em conjunto com as demais empresas. A gente tem ações também internas junto com os clientes para que ofereçam mais elementos para uma tomada de decisão, já pensando na circularidade do seu produto. No desenvolvimento, na produção, sempre importante redução de geração de resíduos. Um projeto que a gente implementou é o OCS, que será apresentado à tarde pelo Miguel Baense, da Plastilida. É uma iniciativa importante da cadeia de evitar que os pellets, né, os plásticos, vá para o meio ambiente, com ações tanto dentro de casa, dentro da indústria, como também no próprio transporte. E como toda a cadeia, inclusive os transformadores, fazem parte deste projeto e dessa implementação. E a Braskem foi certificada pelo OCS Blue no ano passado, em 2020. Quando a gente entra na parte de consumo, acho que foi uma das questões do quanto é importante toda essa ação e envolvimento da indústria, mas como o consumidor faz parte disso, tanto no seu consumo consciente e principalmente no descarte. E para isso a gente tem algumas iniciativas que eu gostaria de destacar aqui, o Educatu, que é um programa de educação sobre sustentabilidade e descarte adequado com a ONG Acatu, que visa a implementação de uma plataforma digital para Fundamental 1 e 2 e traz todas as informações de conteúdo para os professores da rede municipal, numa relação com secretarias municipais. Além disso, o Plástico Transforma é uma iniciativa do PIC, que a gente traz várias. PIC é uma iniciativa Braskem e Abiplástico, com o objetivo de trazer informação, conhecimento, importância do uso consciente, trazer esse conceito da escolha também do produto, um produto mais sustentável, valorização deste material com essas iniciativas.
O Eagles é uma iniciativa nos Estados Unidos que traz também esse programa de educação nos estádios, né? Como você faz a separação dos resíduos nos estádios e mostra que você pode retornar para o próprio estádio, para o time, produtos com conteúdo reciclado. Na parte de coleta, nós temos algumas iniciativas de apoio às cooperativas de catadores, que é o Ser Mais, além de iniciativas em que a gente faz a troca do resíduo por produtos das cestas básicas, como o Plastianguis no México, que mostra que o plástico tem valor, o resíduo plástico tem valor, em que você faz, então, essa troca mostrando a importância do descarte adequado. Além da EPW, que é uma aliança global, né, para terminar com os resíduos plásticos nos oceanos, que tem como objetivo investir $1,5 bilhão de dólares em ações muito focado em eliminar o resíduo plástico, trazendo a circularidade para o material. E neste contexto, inclusive no Brasil, a gente está com um grupo regional buscando oportunidades locais para implementar projetos, numa iniciativa que também envolve essa parceria com a própria rede. Quando é identificado projetos, a gente leva e submete à EPW. E, por fim, entrando um pouquinho mais um detalhe depois das nossas iniciativas, as nossas ações, tanto da reciclagem mecânica, como também da reciclagem química, que eu vou passar adiante com algumas informações adicionais. Então, falando especificamente sobre reciclagem mecânica, então vou passar, né, aqui tem um atraso na hora de passar os slides. Então, falando de design primeiro, antes de falar da reciclagem mecânica, o quanto o design é importante para sim ter a reciclabilidade lá no final, nós desenvolvemos uma metodologia proprietária com o objetivo de fazer o design for environment, ou seja, fazer um desenho do produto avaliando o impacto ao meio ambiente. E uma metodologia que olha não só a circularidade no final da cadeia, mas todo o impacto. Quanto que tem de utilização de recursos, qual que é as emissões do produto que você está desenvolvendo, objetivando utilizar o ACV, análise de ciclo de vida, como um todo, na tomada de decisão dos nossos clientes. Essa metodologia a gente tem trabalhado com o cliente no dia a dia, né, buscando oferecer essa análise nas soluções, como também na iniciativa do Design for Environment, que é o Desafio Design, que é uma iniciativa em que a gente fez o lançamento, né, desta metodologia e dessa forma de trabalhar utilizando o ACV em 2019, que teve a participação da Colgate-Palmolive e da Kimberly-Clark, em que eles trazem o seu desafio e a gente, num processo de hackathons de 3 dias, com ou estudantes ou profissionais de design, desenvolvemos protótipos, oferecendo soluções e fazendo a cada desenvolvimento a análise do ciclo de vida, se é mais efetivo ou menos efetivo. E é interessante que, por exemplo, esse da Kimberly-Clark, que era do Neve, um dos maiores impactos em termos, né, ambientais é o rolo de papel dentro do papel higiênico. Por quê? Apesar de ser de papel, dificilmente há reciclagem deste material, porque acaba se jogando no mesmo lixo ali, né, no banheiro, junto com os demais orgânicos. Então, ao eliminar este tubo, né, dentro do papel higiênico, houve uma redução muito relevante na solução. E acho que esse é um ponto de destaque, né? Normalmente é analisado o quanto é o impacto do plástico, mas é importante analisar também os outros materiais, qual é o impacto e como que você pode solucionar, reduzir, não utilizar se não for necessário. Da mesma forma, nós fizemos em 2020, com outras parcerias com o Grupo Boticário e BRF, neste caso, buscando uma solução tanto para a embalagem da pizza delivery, né? Utilizando, nesse caso, uma embalagem que era possível reutilizar de plástico, e no caso do batom, tendo aí a possibilidade de utilizar refil. Esse é um ponto relevante de avaliar as soluções, não só sob a ótica de utilizar material reciclado, mas também como trazer maior circularidade
no seu fechamento, ou menos utilização de plástico quando não é necessário. Destaco aqui 2 prêmios que nós recebemos da ABRE o ano passado. O primeiro na categoria Marketing e Branding, e o segundo, Voto Popular, que eu já apresento, que é bem interessante como a gente consegue fazer a economia circular se tiver parcerias. Aqui é com a Heineken e com a Natura. A Heineken, nós fizemos a coleta dos copos descartáveis num evento do Rock in Rio e utilizamos para produzir uma resina que foi utilizada na embalagem Natura. Da mesma forma, da Johnson & Johnson, em que esse foi o vencedor, né, na categoria Voto Popular, desenvolvemos uma embalagem flexível com 33% de material reciclado, e é um grande desafio em termos de tecnologia na parte de flexível, utilização de material reciclado, mas é possível, com um trabalho conjunto, com o desenvolvimento que fizemos com a Johnson & Johnson e com a Mega, que é o nosso parceiro convertedor. Esses 2 exemplos reconhecidos, né, pelo prêmio, é interessante que mostra o quanto essa cooperação, inovação, trabalho em conjunto, a gente consegue avançar e realmente transformar. Entrando, então, aqui na parte de inovação, o quanto a reciclagem mecânica e química a gente tem trabalhado. Na mecânica, focada na melhoria da qualidade do material reciclado, para que a gente tenha mais oportunidades de utilizar em diversas aplicações, e na reciclagem química, num curto prazo, focado na tecnologia de pirólise, que é a transformação através de reação química térmica do plástico em óleo similar à nafta, né? E a longo prazo a gente tem várias iniciativas olhando este caminho, qual é o caminho mais curto de transformação de um resíduo em nova matéria-prima. Então, destaco aqui algumas iniciativas, investimentos e parcerias que nós fizemos na reciclagem mecânica, primeiramente. E aqui é um exemplo de trabalhar junto com a cadeia, neste caso com a Tecipar, que é uma gestora de aterro em Santana do Parnaíba, na instalação de uma separação semi-mecanizada de resíduos brutos que iriam ser aterrados e que a gente utiliza os plásticos no novo processo produtivo, fazendo a separação do material quando chega, né, no aterro. E é interessante essa solução também, além de todo o desenvolvimento da coleta seletiva e separação, porque ainda no Brasil a gente tem um grande desafio de coleta seletiva em poucos municípios, e muito falta de efetividade e performance. Então, tem muito material efetivamente indo para aterro. Essa é uma solução que pode, em vez de aterrar, a gente conseguir reaproveitar este material num novo processo produtivo. Em termos de investimento, estamos fazendo investimento numa planta de reciclagem, com o início de operação no final deste ano, um investimento de 67 milhões de reais, para uma capacidade de 14 mil toneladas. Aqui é uma expectativa, né, de que a gente evite que 250 milhões de unidades de embalagem vá para o meio ambiente, ou não seja reaproveitada no processo produtivo. E nesse aspecto, é em colaboração com o reciclador, a Valorem é um parceiro que vai operar essa planta para a Braskem. E o objetivo é que a gente consiga implementar e aumentar a capacidade no Brasil de reciclagem que traga valor agregado ao material. Né? A gente, dentre uma das questões, essa questão de valorização da resina com conteúdo reciclado é um desafio ainda, mas a gente está no caminho de que, de fato, essa seja uma solução, trazer qualidade para o material e valorizá-lo para que a gente consiga desenvolver toda a cadeia e puxar toda a cadeia nesse processo. Destaco aqui os nossos parceiros recicladores que foram homologados e que a gente vem trabalhando no desenvolvimento de resinas com conteúdo reciclado, trabalhando na melhoria de processo, melhoria no controle de qualidade. A Braskem elabora as formulações, estabelece qual que é a resina virgem que vai ser blendada, misturada para trazer essa qualidade para o material. E é relevante demais essas parcerias, porque quando a gente olha o resíduo está espalhado no país. Né? E o objetivo é que a gente tenha unidades nas regiões capazes de produzir resina com conteúdo reciclado, com alta qualidade, ampliando
as aplicações deste material e ampliando esse mercado efetivamente, valorizando não só o material, mas também todos os recicladores que têm um papel fundamental nesse processo de economia circular. E o próximo é a nossa ilha de reciclagem. Acabamos de anunciar na semana passada a implementação dessa ilha no nosso Centro de Inovação de Tecnologia, focado em desenvolver melhorias para os nossos produtos reciclados. Aqui é buscando eliminar as barreiras de utilização, melhorando de fato aquilo que a gente acredita que é a qualidade, trazendo isso dentro do Centro de Inovação, uma área dedicada à reciclagem. Acho que esse é um grande avanço dentro da indústria, de a gente cada vez mais buscar melhorar e avançar com a reciclagem, aprendendo e desenvolvendo a cada dia. Focar agora um pouco na parte de reciclagem química, né? O quanto é relevante e é uma solução a reciclagem química, também conhecida como reciclagem avançada fora do país. A indústria química e petroquímica tem unido esforços para buscar uma solução. E por que a química ela também é uma solução junto com a mecânica e é complementar? Porque ela traz a oportunidade de endereçar uma das perguntas que nós tivemos aqui em relação aos flexíveis, alguns materiais que a gente tem dificuldade de reciclar. É uma oportunidade, porque na parte de reciclagem química, é possível você ter um mix maior de plástico do que a gente tem na mecânica. Então, nosso foco aqui em termos de fonte de matéria-prima é utilizar mais resíduos plásticos flexíveis, exatamente porque a mecânica, o que é possível mecanicamente, continua a ser o processo. E do ponto de vista de aplicação, em que no final você vai ter uma resina virgem novamente. E acho que esse é importante. Este conceito está claro, né? O que é a reciclagem química e o que no final você vai ter de produto, né? Você vai ter um produto exatamente igual à resina virgem, porque você está entrando com uma nafta, você está só substituindo a matéria-prima. E aí você entra no processo produtivo para a produção de eteno e propeno, que é a matéria-prima para polietileno e polipropileno, e no final você tem a resina, que pode ter aplicação em todos os segmentos sem restrição. Acho que esse é um ponto relevante em termos de ter no final uma resina virgem, que apoia, então, portanto, a reciclagem como um todo, sendo complementar. E para isso a gente tem trabalhado em parceria, nesse caso, esse instituto, ele é um instituto que foi formado com várias empresas, com apoio da Holanda, financeiro, para que tenha aí um investimento de 2 milhões de euros em desenvolvimento especificamente da reciclagem avançada. Outra parceria é com o Senai, com a FRJ, com o objetivo de desenvolver catalisador para melhorar o processo de pirólise, para melhorar a eficiência, trazer mais performance, gerar mais produto e, portanto, trazer mais viabilidade econômica para esse tipo de solução. E, além disso, temos uma parceria nos Estados Unidos com a Ensina, ela vai fazer a implementação de uma planta de pirólise e a gente está em avanço dessa parceria para que a gente tenha acesso ao material que vai ser produzido nessa planta. E, por fim, esse aqui é meu último slide para depois a gente abrir para perguntas. Nós certificamos nossas plantas. O que é o ISCC? Né? É uma certificadora internacional que certifica o processo, né? E as plantas e as unidades industriais que receberão essa matéria-prima. Qual que é o objetivo? Como eu mencionei, você produz a matéria-prima, que é uma nafta circular, você alimenta o cracker com este material, ele vai juntar com as demais matéria-prima fóssil, então é um processo de balanço de massa, você não tem linhas específicas para esta matéria-prima circular. Ela entra nos mesmos equipamentos junto com a fóssil e você certifica que você entrou com aquele volume de material
e aquele mesmo volume você vai vender para o seu cliente. E o seu cliente vai certificar este volume recebido para poder fazer a comunicação de que tem material reciclado, oriundo de uma reciclagem química, que é diferente da mecânica, mas que utilizou resíduo plástico lá no início da cadeia para produzir uma matéria-prima circular e não uma matéria-prima fóssil. Então, acho que esse é um grande contribuição que a indústria química também está trazendo, para ter, além da solução da mecânica e os avanços, os investimentos que a gente está fazendo, também trazer a química como uma solução para esse grande desafio que a gente tem, que é a geração de resíduos plásticos. Eu gostaria novamente de agradecer ao Congresso pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pela atenção de todos vocês, e me coloco aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Muito obrigada. Essa foi Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem para a América do Sul. E sim, Fabiana, já recebemos aqui algumas perguntas durante a tua apresentação. Eu vou começar com o questionamento aqui do Rodrigo Burlamac Consalter. Ele pergunta: os projetos de economia circular da Braskem estão mapeados com o restante da cadeia, principalmente para o próximo cliente, que é a transformação? Sim, a gente, como eu mencionei aqui durante minha apresentação, sem dúvida nenhuma, a economia circular só funcionará se a gente estiver junto com a cadeia, em específico com os nossos clientes. Então, o que a gente tem trabalhado com os nossos clientes é exatamente não só oferecendo a solução do produto com conteúdo reciclado, produtos com conteúdo renovável, trazendo soluções do desafio design, né? Pensando no design, e chamando eles também para participar de algumas iniciativas nossas, como a gente tem o Ser Mais, com apoio às cooperativas, projetos de inovação, como o Braskem Labs, então eles participam também junto com a gente, na análise de startups, neste caminho de economia circular, cada vez tem mais presentes, mais oportunidades no Brasil. Nos últimos 2 Braskem Labs da Braskem, que traz startups de inovação, a maior parte delas traziam soluções de economia circular, o que demonstra que esse assunto é um assunto prioritário, necessário e sem dúvida nenhuma, temos que trabalhar em conjunto. Além disso, o próprio PIC, o Plástico Transforma, é um trabalho tanto da Braskem como dos convertedores, para trazer conhecimento, informação sobre o plástico, sobre o uso consciente e sobre a importância da reciclagem, para que a gente alcance, de fato, essa transformação para uma economia realmente circular, efetiva, com menos utilização de recursos e menos geração de resíduos. Fabiana, no caso da nafta renovável, como é repassado aos produtos o conteúdo bio? Há alguma certificação? É feito balanço de massa? Essas perguntas foram feitas pela Luciana Fonseca Moreira. Muito bom. Então, assim, o que nós temos, acho que são 2 aspectos que é importante a gente diferenciar, né? Nós produzimos hoje no Sul o eteno e também o polietileno verde, que tem uma cadeia específica que a gente consegue identificar a molécula através de teste do C14, né, que é a quantidade de carbono ali novo, vamos dizer assim, renovável na solução. Então, essa é uma solução que a gente oferece, que não é balanço de massa. E estamos trabalhando, sim, no outro lado, como eu mencionei, sobre a certificação da nafta circular, também para nafta renovável. E o que seria essa nafta renovável? Ela seria uma nafta produzida por soluções assim, vegetais, óleos vegetais, por exemplo, e aí entraria no nosso processo produtivo nos mesmos equipamentos. Então, assim, enquanto a gente não tiver, né, um volume que justifique ter linhas próprias, a gente trabalha nesse processo de balanço de massa, em que você alimenta tudo no mesmo forno, no mesmo local, vamos dizer, são a fóssil e a renovável, e você certifica que essa mesma certificação que eu mencionei, que é a ISCC, ela veio e certificou as plantas tanto para conteúdo renovável como para conteúdo circular. E aí a gente faz todos os controles de entrada deste material
para poder fazer também a certificação para os nossos clientes da saída. O Paulo Francisco da Silva pergunta: e o custo do produto peletizado ao mercado será competitivo? Será mais barato do que o material virgem? Porque o mercado brasileiro olha o reciclado como redução de custo apenas. Excelente ponto. Estamos ainda num processo de desenvolvimento nesse sentido de valorização. Sem dúvida nenhuma, foi construído toda a parte de reciclado visando redução de custo e com menos qualidade. Por isso que a gente tem focado nos desenvolvimentos de inovação em tecnologia, e inclusive nessa nova planta, para trazer qualidade e também valorização deste material. Como bem colocado pelo Gustavo, a lógica de precificação do material reciclado é bem diferente do virgem. Não tem relação, na verdade, e tem todo um custo de logística, separação, lavagem, aí depois todo o processo de produção novamente. E destaco aqui a preocupação em que, né, os próprios recicladores já colocam há muitos anos e que a rede está trabalhando do ponto de vista de tributário e impacto tributário, de que na hora da compra do resíduo você não se acredita no ICMS, na hora que você vende, você acaba entrando como custo, porque você não consegue abater. Então, trabalhar nesta adequação também tributária para viabilizar os projetos com conteúdo reciclado é um caminho que a Braskem também trabalha, não só dentro da rede, mas também dentro da Abiquim, na Plastivina, buscando trazer esse equilíbrio econômico. Mas, da nossa ótica, estes materiais que são mais sustentáveis e que trazem o endereçamento desta preocupação da humanidade, deveria sim ser valorizado e ser pago, né, o seu preço pago reconhecidamente pela própria população. A gente ainda está num processo de valorização, né, novas gerações questionando essa questão de sustentabilidade. Nossa expectativa é de que os produtos sustentáveis seja a realidade do futuro, seja a maior demanda de mercado, e que aí, desta forma, de fato, você consiga pagar toda a cadeia e tenha rentabilidade para os processos e para os projetos de reciclagem. Fabiana, o Sérgio Takawa pergunta se existe alguma parceria com universidades nacionais na área de pesquisas aí do PE I'm Green e do MEG. Na verdade, em renováveis é importante a gente destacar que a gente tem um laboratório em Campinas, e aí sim a gente tem parcerias para desenvolvimento de soluções e caminhos renováveis. E aí nesse sentido, a questão do MEG, a gente acabou fazendo uma parceria por conta da tecnologia desenvolvida por uma empresa dinamarquesa, mas todo o caminho de desenvolvimento de uma química renovável, e acho que é importante destacar esse diferencial da Braskem nesse sentido. Já faz muitos anos que a gente tem esse laboratório especializado, somos pioneiros no desenvolvimento de soluções renováveis, não só no PE, não só na resina, mas também em químicos, e o MEG é um exemplo desse. E isso envolve, sim, universidades, parcerias, não só fora do Brasil, mas também aqui no país. Acho que essa questão de colaboração e inovação fica evidente que são necessárias para que a gente alcance nosso objetivo de implementar uma economia circular. E a universidade, sem dúvida nenhuma, faz parte, né, das nossas relações, não só as universidades fora do país, mas também aqui as universidades aqui dentro do Brasil. Tá certo, Fabiana. A gente tem, infelizmente, nós estamos com o tempo agora apertadinho, não temos mais tempo para responder outras perguntas, mas a gente quer agradecer muito a tua participação aqui no 4º Congresso Brasileiro do Plástico, e a gente se vê logo mais no nosso debate. Tá ótimo, muito obrigada. Antes de darmos início, então, ao primeiro debate, nós queremos lembrar que estamos com a enquete Qual dos canudos você escolheria? Marque a sua opção aqui na tela de transmissão ou no site cbplástico.com.br. A melhor alternativa será esclarecida às 16h20 na apresentação O Protagonismo do Plástico na Economia Circular, com Marcos Iorio, aqui na sala Jacques Siekierski.
Convidamos a todos para interagirem conosco, publicando no Instagram e no Twitter, com a hashtag CBPlástico. As suas imagens serão apresentadas no estande do Instituto Sustemplast. Lembrando que a sua conta do Instagram não poderá estar no modo privado. Para acessar a tradução simultânea, selecione o idioma no canto superior esquerdo.